Hoje, então, a gente vai falar sobre o capítulo 13 do livro de Deuteronômio. A gente vai continuar ainda nas lembranças, né? Ainda continua aquele processo de Moisés, tá? Lembrando o que aconteceu, né? Para começarem ali, né? Ao discurso dele, né, ao conselho dele, ao aconselhamento dele. Então ele vai continuar aqui lembrando. Nesse capítulo 3, ele vai começar a lembrar aqui sobre Og, né? A gente lembra que no capítulo anterior ele começou a falar sobre Seom, né? Então a gente viu que no capítulo anterior ele começou a falar sobre a vitória que eles tiveram sobre Seom, né? E que Seom era uma cidade, era um local ali fortificado, tinha muralhas altíssimas, né? Era uma cidade que foi conquistada por uma nação forte, né? A nação de Sião era uma nação forte, né? Amém, Elaine, a paz, boa noite. Então a gente lembra que Moisés havia dado esse encorajamento, né? Falou, gente, se lembrem, quando a gente tomou aqui as terras de Seom, né? Deus foi com a gente venceu um exército poderoso, uma nação forte, e não houve muralha que fosse alto bastante para impedir a gente de tomar a cidade. Então lembrem-se disso, né? Para quando vocês forem lá para Jericó e para Canaã, né? Então agora ele vai continuar nesse sentido, né? Então ele vai continuar agora falando sobre Og, né? Então ele falou sobre Seom na aula passada e agora ele vai continuar relembrando sobre Og, sobre aquele gigante que eles derrotaram, né? Então ele vai vir agora lembrando sobre essa conquista, né? Por terem derrotado um gigante. Tudo isso é um grande encorajamento que Moisés está dando para que eles lembrem, gente. A gente já derrotou um gigante, a gente já derrotou uma nação poderosa, né? A gente já entrou em muralhas que eram altíssimas e a gente conquistou aquelas terras, né? E vai continuar sendo assim, porque Deus prometeu, né? Então o sentido era esse, tá bom? Então a gente vai estudar o capítulo 3 hoje. Amém. Então agora a gente vai continuar, né? Essas lembranças de Moisés ali sobre as vitórias que ocorreram. Então a gente lembra qual que é a situação que eles estão aqui. Moisés reuniu o povo e Moisés está fazendo um discurso. Então Moisés sabe que vai morrer, Moisés vai subir, vai morrer. Então Moisés já sabe que é chegado o momento dele, então ele reuniu todo o povo de Israel e ele começa a aconselhar o povo. Então, para aconselhar o povo, ele vai começar a lembrar tudo que já houve, né? Então, essa é a situação que a gente tem que imaginar. A gente imagina Moisés, né? A gente imagina Moisés e o povo todo sentado ouvindo ele ali. E ele tá falando aqui, né? Então, agora no capítulo 1, 2 e 3 é essa situação, né? Moisés falando com todo o povo sentado ouvindo Moisés. E agora no capítulo 3 continua. Então, Moisés continua falando com o povo, depois de ter relembrado a vitória com Seom, contra Seom, agora ele vai lembrar a vitória contra Og, né? Então, Moisés tá ali falando com o povo ouvindo, e Moisés, então, continua falando ali. Então, no versículo 1, Moisés continua falando para o povo. Depois, né, a gente foi, depois de ter vencido a Seom, de ter conquistado toda a terra de Seom, a gente continuou subindo, caminho à terra de Canaã, porque a gente tinha que passar ali pela terra de Og para ir ali para a saída de Jericó, né? Então a gente continuou subindo, a gente continuou indo e a gente teve que encontrar Og, né? A gente teve que ir o caminho de Bassã, a gente teve que encontrar Og, né? O rei de Bassã. Só que o Og, o rei de Bassã, não teve conversa. Eu não consegui nem mandar um mensageiro lá pedir passagem. Eu não consegui nem isso. Pelo contrário, quando a gente estava chegando lá neles, eles vieram ao nosso encontro. Eles vieram ao nosso encontro para querer brigar com a gente. Então não houve conversa com Og, né? Porém, Og era um gigante. Og tinha mais de 4 metros, né? A gente viu isso em Números 21. A cama de Og era uma cama de ferro, né? Para aguentar o peso desse homem, senão quebraria. Era uma cama de ferro de 4 metros. Então, eis que vem esse povo lutar com Israel, né? Um gigante vem vindo, o rei deles já é um gigante, né? Vem vindo na direção de Israel. Então, aqui Moisés começa a relembrar isso. Então, a gente foi indo o caminho de Bassã, não houve conversa, eu não consegui mandar mensageiro pedindo autorização para a gente entrar na terra de Og e passar pela estrada real. O que aconteceu? Eles vieram ao nosso encontro para brigar com a gente, para guerrear contra a gente, vieram com espadas para nos matar, né? Então, ele e o povo dele saíram para brigar conosco. Então, no versículo 2, né, a gente lembra que falamos sobre isso no Números 21, quando Moisés viu que aquele grande povo vinha lutar contra eles e viu aquele gigante à frente daquele povo, Moisés teve medo.
A gente falou sobre isso em Números 21, né? E Moisés está lembrando isso para esse povo. Moisés fala, não, eu tive medo. Quando eu vi isso, né, vi aquele gigante vindo com aquela grande, aquela grande nação, eu fiquei com medo. Então, quando eu fiquei com medo, né, Deus apareceu para mim. Deus então veio e falou para mim para que eu não temesse. Porque aquele gigante, né, e aquele povo todo, Deus já tinha dado nas minhas mãos. Então, eu não tinha que temer aquele gigante, né? E Deus faria como fez com Seom, o rei dos amorreus, né, que habitava em Esbom. Parecia algo impossível. Parece que a guerra contra Seom foi uma guerra fácil, né? Parece que foi uma guerra tranquila, parece que uma guerra molezinha, né? Então, agora era diferente, era outro nível, né? Então, tava vindo um gigante com um povo fortíssimo. Então, Moisés ficou com medo. Falou, não, agora não é como Seom. Seom, tudo bem, a gente aguentava, né? Mas agora é outro nível. E Deus falou, não, Moisés, não se preocupa não, vai ser no mesmo nível de Seom. Vai ser fácil para vocês como foi com Seom. Vai ser o mesmo nível, vocês não vão ter dificuldade, né? Então, no versículo 3, Moisés diz, né? Deu-nos o Senhor, né, nosso Deus, em nossas mãos também a Og, né? Então, eles vieram e derrotaram também esse gigante, né? O rei de Bassã. Então, aqui diz, e a todo o seu povo, né? E ferímo-lo até que ele não ficou nenhum sobrevivente, né? Então eles foram, assim como fizeram com Seom e mataram todo o povo de Seom, assim também fizeram com Og, mataram todo o povo de Og. Foi a mesma facilidade, né? Moisés achava que não seria a mesma facilidade, mas não, foi com a mesma facilidade, porque Deus estava guerreando com eles, né? Então no versículo 4 continua. Nesse tempo, tomamos todas as suas cidades. Nenhuma cidade houve que lhe não tomássemos. 70 cidades. 60, eu tô me distraindo aqui porque estão mexendo no Meet. Gente, eu vou pedir para vocês não mexerem tanto no Meet porque me atrapalha um pouquinho, tá bom? Obrigada, Deus abençoe. Então, no versículo 4 diz, nesse tempo, né, nesse mesmo tempo em que eles venceram ali Og, né, nós tomamos todas as cidades de Og, né, nenhuma cidade teve que eles não tivessem tomado. Então, agora começa o encorajamento. Gente, vocês lembram? A gente tomou 60 cidades, né, Moisés falando pro povo. Vocês lembram? A gente tomou 60 cidades. A gente tomou toda a região de Argob, a gente tomou todo o reino de Og, gente, a gente destruiu um gigante, uma nação poderosa que parecia invencível, parecia impossível a gente ganhar daquela nação, né? Então, e todas essas cidades que a gente conquistou eram protegidas por muros altíssimos, né? E fortes, não só altos, mas muralhas fortíssimas, né? Inquebráveis, né? Então, aqui continua. Portas e ferrolhos, né? Tomamos também outras muitas cidades que eram sem muros, né? Destruímos totalmente as cidades, né? Como a gente fez com as cidades de Sião, que a gente destruiu totalmente, a gente também destruiu totalmente as cidades de Og, né? E fazendo, né, perecer por completo tudo que havia sido levantado ali. A gente fez ser tudo destruído. Cada uma das cidades com seus homens, suas mulheres e crianças. Então, nós destruímos toda a cidade, nós destruímos todo o povo, assim como fez com Seom. A gente lembra que somente ficou de Seom, né, o gado e as riquezas. Eles só deixaram vivos ali os gados para eles tomarem para si e os despojos. E aqui é a mesma coisa. Eles mataram homem, mulher, criança, mataram tudo. Deixaram somente vivos os gados e os despojos para si, né? Então, no versículo 7, Moisés diz isso. A gente só deixou vivo o gado e os despojos, né? As riquezas, né? Para a gente tomar para a gente, né? E a gente pegou isso para nós. Aí, no versículo 8, continua. Assim, nesse tempo, tomamos a terra da mão daqueles 2 reis dos amorreus, que estavam da além do Jordão, desde o rio Arnon até o monte Hermon, né? Então, a gente lembra, aqui essa terra estava além do Jordão, não fazia parte da terra prometida. A gente estudou isso quando essa terra foi conquistada em Números 21. Não era para ter sido ganho essa terra, né? Deus não havia prometido essa terra para eles. A terra de Seom e de Og foi um extra.
porque não estava dentro da promessa de Deus, né? Mas na hora Deus deu um extra ali para eles, a gente estudou isso. Então é isso que Moisés está falando aqui, a gente conquistou essas terras que estão além do Jordão, além da terra que Deus havia prometido inicialmente, né? Mas foi Deus que nos deu, né? De qualquer jeito, foi Deus que acabou nos dando ali por herança essa terra extra, além daqui já nos era por direito, né? Que Deus já havia dado. Então aqui no versículo 9, né, diz: os sidônios, né, aqui é só uma observação. No versículo 9, parece que é uma observação colocada posteriormente. Eu havia explicado sobre isso na aula passada, né? Na aula passada eu expliquei que os livros de Moisés, a gente observa que tiveram algumas alterações, né? Mas não alterações na sua essência, né? Não no seu sentido em si. Mas elas o Pentateuco, ele teve alguns acréscimos feitos por sacerdotes, né? Porque a gente lembra que eu falei na aula anterior que o Pentateuco, né? Antes de Moisés morrer, ele vai ter que entregar o Pentateuco para o sacerdote e vai ser por lei que os sacerdotes agora vão ter que ler o Pentateuco para o povo. Então é obrigação dos sacerdotes lerem o Pentateuco para o povo, eles vão ter que ensinar aqueles 5 livros para o povo. Então isso é por lei. Então com o passar do tempo, né, vai parecer desatualizado aquilo que Moisés já havia escrito, né? Porque às vezes Moisés menciona um local com um nome, 400, 500 anos depois é outro nome, né? Porque vai mudando, né? Uma comida há 400 anos atrás era um nome, hoje é outro nome, a mesma comida, né? Então é nesse sentido. Aí, para que o povo entenda, os sacerdotes vão colocando ali, né, esses complementos, né? A gente falou sobre isso na aula passada, né? Que provavelmente foi Esdras, né, que colocou ali aquele complemento. E aqui também esse versículo 9 parece que é um complemento, né? Então aqui diz que os sidônios chamavam a Hermon, né, de Sirion, e os amorreus chamavam a Hermon de Senir, né? Então aqui o foco da mensagem é o versículo 8. O versículo 8 ele está dizendo que assim, nesse tempo, nós tomamos a terra daqueles 2 reis dos amorreus, que estavam além do Jordão. Até que ponto a gente pegou a terra? A gente pegou do rio Arnon até Hermon. Aí tá falando, você tá em dúvida de saber o que é Hermon? Os sidônios, eles chamavam Hermon de Sirion. E os amorreus chamavam Hermon de Senir. Então aí você talvez por esses 2 nomes conheça, né? Então era nesse sentido. Mas o importante é que eles pegaram Hermon, né? Aí para os sidônios tinha um nome, para os amorreus tinha outro nome, né? Quem são os sidônios? O povo que vive em Sidom, né? Então são os sidônios. Então no versículo 10 continua. Aí diz assim, né? Moisés continua falando. E a gente nesse tempo, a gente tomou todas as cidades, né? A gente venceu a Og e tomou todas as cidades. E a gente tomou também Gileade, né? A gente lembra que parte de Gileade já era com Sion, né? E a outra parte de Gileade estava com quem? Com Og, né? Tanto que a gente viu que na divisão de Gileade, Gileade fica com Manassés, né? Mas também há parte da tribo de Ruben e parte da tribo ali de Gade que vivem em Gileade também, né? Gileade era bem grande e alcançava ali a terra das 3 tribos. Então aqui ele diz, nesse tempo a gente alcançou também Gileade ali de Og, né? Então tem a Gileade que era de Sion e o pedaço de Gileade que era referente a Og. Então eles foram também conquistar a Gileade ali de Og, né? E todo o Baçã, até Salca e Edrei, cidades do reino de Og em Baçã. Aí no versículo 11, né, então a gente estudou isso em Números 21, fala um pouquinho, né, Moisés quer relembrar esse povo, né, aqui Moisés fala no intuito mesmo de relembrar, né, para que o povo lembre quão difícil que era, né. Aqui, esse versículo 11, talvez não tenha sido realmente Moisés que escreveu também, talvez tenha sido acrescentado por algum outro algum sacerdote, né? Não algum outro, porque Moisés não era sacerdote, mas por algum sacerdote posterior. Por quê? Porque aquele povo estava naquela batalha, então eles viram que aquele homem era um gigante, né? Então não precisava desenhar para aquele povo que Og era um gigante, mas para as outras pessoas que fossem vir depois precisaria desenhar, né? Então, séculos depois da conquista, Josué não é mais vivo, Moisés não é mais vivo, ninguém que venceu aquela luta era mais vivo. Como que você ia saber que Og era um gigante? Não ia saber.
Então, no versículo 11, né, diz então que esse homem realmente era um gigante. Então, não foi qualquer pessoa que eles venceram um gigante de mais de 4 metros. Então, diz isso no versículo 11. Diz, né, porque só Og, rei de Bazã, restou dos Refaíns. Refaíns eram gigantes, né? Então a gente lê aqui que diz que Og, só ele tinha restado dos gigantes, né? Então a gente lê isso e fala, então não tinha mais gigante, acabou. Og era o último gigante do mundo, né? Só que a gente vai ver que não. Quando eles chegarem lá em Canaã, vai ter gigante lá em Canaã. Eles vão lutar. A gente vai ver que Caleb vai lutar contra gigantes, né? Então vão ter gigantes lá em Canaã. E aí, né? Então, não. Aqui tá dizendo que ele é o último gigante que restou daquela região onde ele estava, né? Então, ali onde eles moravam, ali naquele local que ele conquistou, ele era o último gigante dali, né? Mas não do mundo. A gente vai ver que em Canaã tinha gigantes ainda. Então, ele era o último gigante dali. Então, diz aqui, né? Para a gente ter uma ideia do tamanho dele, então aqui é dito: eis que a cama dele era feita de ferro para suportar o peso dele. E diz, por acaso não tá a cama dele guardada lá em Rabá, né, nos filhos de Amon, não tá lá com os amonitas a cama dele, né, não foi levada pelos amonitas a cama dele lá, não tá guardada com eles, né, e a cama dele por acaso não é de 9 côvados, né, e de 4 de largura. A gente lembra que é o comprimento de um côvado, né, eu falei em Gênesis, côvado é a medida daqui do cotovelo até o dedo do meio, né, estima-se uns 45 centímetros, né? Então, se a gente for calcular, seria a cama dele, 9 côvados, daria uns 4 metros e pouco, né? E a largura da cama para um homem dormir sozinho, não é cama de casal, era uma cama para ele dormir sozinho. A largura era de 1,8 m, né? Transformando 4 côvados, né? Pelos 45 centímetros, a gente chega a 1 metro e pouquinho. Então, aqui no versículo 12, né? Ele diz: então a gente foi e tomou a terra deles. Vocês lembram, né? Moisés continua dizendo. E a gente tomou ali desde Aroer, né? Que está junto ao vale ali de Arnon, e a metade da região montanhosa de Gileade, com as suas cidades, né? E eu fui e dei essas terras para os Rubenitas e para os Gaditas, né? O resto de Gileade, como todo o Baçã, o reino de Og, eu dei também para meia tribo de Manassés. Vocês lembram, né? E Moisés falando, a gente estudou sobre isso já também, né? Toda aquela região de Argob, né? Todo o Baçã se chamava a terra dos Refaíns, né? A gente lembra. E Refaim significa gigantes. A gente vai ver vários nomes diferentes para gigantes, né? A gente vai ver alguns nomes diferentes, né? Que eram tribos, né? Então eram gigantes, mas haviam tribos de gigantes. Então Refaíns era uma tribo de gigantes, mas eram gigantes, né? Então aqui no versículo 14 diz: Jair, filho de Manassés, tomou toda a região de Argob, né, até o limite dos Jesuritas e Macatitas, isto é, Baçã, e as aldeias chamou pelo seu nome, Ravote Jair, né, até o dia de hoje. Então a gente fala, até o dia de hoje, qual é a lógica disso, né? Porque assim, se ele tá vivo, né, o Jair, filho de Manassés, foi ele que conquistou e deu o nome dele para aquela terra que ele conquistou, e tá dizendo aqui, até o dia de hoje tem esse nome. É claro, porque ele acabou de conquistar. Então esse versículo 14 não foi escrito por Moisés. Porque não tem lógica Moisés escrever isso, né? Então não tem lógica Moisés falar, olha, até o dia de hoje esse lugar ainda recebe o nome que ele colocou. É lógico, ele ainda tá ali, né? Acabou de conquistar o lugar, é lógico que ainda vai ter o nome, né? A questão é ainda ter o nome daqui a 500 anos, né? E é isso. Provavelmente esse versículo 14 também foi acrescentado por Esdras, né? Então ele está querendo dizer, na época que Moisés conquistou ali, né? O povo de Israel conquistou por meio de Moisés, ele deu esse nome, né? Jair deu o nome de Ravote Jair para aquela terra. E permaneceu esse nome até, provavelmente, Esdras, que escreveu aqui essa anotação, né? Então, foi algo tão incrível, né? Porque continua ainda esse nome, não foi tirado esse nome por conta da conquista que esse homem fez, né? Nesse sentido, o nome dele continua sendo honrado, o nome que ele colocou ali, né? Então, agora, no versículo 15, continua.
A Maquir, né, dei Gileade, mas aos Rubenitas e Gaditas dei desde Gileade até o vale de Arnon, foi o que eu disse. Gileade, na verdade, ficam com as 3 tribos, né? A gente vai ver mais pra frente, alguns gileaditas vão ser chamados, né? Mas só que é só Manassés. Mas por quê? De Manassés tem uma pessoa que se chama Gileade. E a descendência dessa pessoa vai levar o nome de Gileaditas, né? Porque senão a gente vai pensar que os Gileaditas também são Rubenitas e os Gaditas, porque eles também estão em Gileade, né? Mas não, é porque eles são os descendentes de Gileade, né? De Manassés, então são Gileaditas. Mas a terra de Gileade ali que eles entraram, a verdade é que as 3 tribos ficaram nessa terra, né? Ficou a tribo de Manassés, meia Manassés, ficou a tribo de Ruben e a tribo de Gad em Gileade, né? Então aqui diz isso no versículo 16. Mas aos Rubenitas e aos Gaditas eu dei desde Gileade, né? Até o vale de Arnon, cujo meio serve de limite, e até o ribeiro de Jaboque, o limite dos filhos de Amon, né? Então, eles pegaram terra ali, até os limites ali da terra dos Amonitas, né? Então, no versículo 17 continua. Como também dei a Arabá e o Jordão, né? Então, o rio Jordão ali era o limite para eles. Desde Quinerete até o mar de Arabá, né? O mar salgado, a gente já estudou sobre isso, né? A gente viu no dia da aula, eu mostrei um mapinha, né? Eu até enviei nos grupos de WhatsApp um mapinha, né? Então, vai subindo ali até o mar salgado, né? Esse mar salgado a gente ouviu falar dele quando foi a guerra, né? Dos 4 reis contra os 5 reis. A gente estudou isso em Gênesis, que levaram Ló cativo, né? Levaram lá o sobrinho de Abraão, né? A gente lembra, aí Abraão sai com os 300 ali, vai recuperar o sobrinho dele. A gente viu sobre esse mar salgado lá, né? Que é chamado de Mar Morto também. Então, a gente falou sobre esse mar. Então, no versículo 17 diz isso, né? Que ia até o Mar Morto ali, né? E pegava a orla ali, a beira de Pisga, né? Para o Oriente, indo em sentido ao Oriente. Então, no versículo 18 continua. Nesse mesmo tempo, né, eu ordenei dizendo, né, o Senhor vosso Deus, né, aqui Moisés falando, ó, nesse mesmo tempo vocês lembram, né, eu falei para vocês que Deus deu essa terra para vocês possuírem, né, então que vocês vão, passem armados, né, e conquistem a terra, porque Deus já deu essa terra. Então aqui no versículo 19 continua, tão somente vossas mulheres e vossas crianças e vosso gado, porque eu sei que vocês têm muito gado, ficarão nas vossas cidades que já vos tenho dado, né? Mas a gente lembra que isso realmente aconteceu. O que acontece? Ruben e Gad pediram para ficar ali, né? A gente lembra, né? Manassés não havia pedido, né? Mas a gente lembra que Moisés deu para meia tribo de Manassés ali o que eles haviam conquistado. A gente viu que tinha uma lógica eles receberem aquela terra, porque na verdade foram eles que lutaram para conquistar aquela terra, né? Então aqui diz, né? Moisés lembra isso, Moisés fala, não, vocês lembram? A tribo de Ruben e de Gad pediu para ficar aqui para mim, né? Na época a gente estudou isso, né? E Moisés falou, tem cabimento vocês ficarem aqui descansando e o irmão de vocês, os irmãos de vocês irem lá, entrar na terra que Deus prometeu, vocês vão rejeitar a herança que Deus deu para ficar aqui agora, né? Porque vocês não querem lutar, vocês estão querendo fazer todo mundo desanimar e querer ficar aqui mesmo, né? E não ir mais para a terra que Deus prometeu. A gente lembra que Moisés havia falado isso, né? Então Moisés tinha feito o quê? Olha, se vocês forem com seus irmãos, tudo bem, vocês ganham essa terra por herança, mas vocês vão ter que ir ajudar eles a entrarem na terra deles, né, na terra que Deus deu herança para eles. E eles prometeram que iam, né, a gente lembra, e eles vão cumprir isso, a gente vai ver em Josué, né. Então aqui diz isso, né? Ficarão nas vossas cidades que já vos tenho dado, até que o Senhor dê descanso aos irmãos de vocês, ou seja, até que eles também conquistem a herança deles. Vocês conseguiram a terra de vocês, mas vocês não vão deixar de ajudar as tribos de Israel até que eles também conquistem a terra deles. Não é porque vocês conquistaram de vocês que deixa eles se virarem, né? Imagina a última tribo que faltar, coitada dele, vai ter que lutar sozinho, né? No início ele lutou lá com os 11, né? Foi um monte de gente para conquistar, quando chega a vez dele é só a tribo dele sozinha, né? Então, ele tá falando isso aqui. Então, você vai e continua guerreando até que todas as tribos estejam acampadas, né? Até que todas as tribos estejam descansadas. Então, aqui diz, até que o Senhor dê descanso. Tá bom, Lucilene, amém, a paz. Já já eu mando o áudio nos grupos, amém.
Então aqui continua, né? Para que eles também ocupem a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá, além do Jordão. Então voltareis cada qual à sua possessão que vos dei. A gente falou sobre isso em Números 32, né? Que Moisés dá essa chamada neles, né? Fala, a geração anterior de incrédulos morreu, que tentou desanimar todo mundo, e agora surgiu uma nova geração. Vocês querem ser pior do que os pais de vocês, né? Então a gente viu isso em Números 32. Então agora no versículo 21 diz, né? Também nesse tempo eu dei ordem a Josué, dizendo: os teus olhos veem tudo o que o Senhor vosso Deus tem feito a estes dois reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos a que tu passarás. Né? Então aqui Moisés já sabia que Josué ia ser o sucessor dele. Então Moisés vai e deu um encorajamento nesse tempo. Né? Ele está falando que foi nesse tempo, não é agora. Então aqui a gente lembra que está no 11º mês. Né? Eles já tinham conquistado, já estavam lá descansando naquela terra. Mas aqui é logo que conquistaram essas terras. Né? Então ele já sabia que ele não ia seguir. A gente lembra que ele soube antes da morte de Arão, né? A gente lembra que foi antes da morte de Arão que o negócio aconteceu ali, que ele e Arão perderam o direito de entrar em Canaã, né? Então, Arão morreu no 5º mês, então isso aconteceu antes do 5º mês ali, e agora eles estão no 11º mês ali. E aqui então, né, Moisés fala, se lembra, nesse tempo em que a gente venceu ali, né, Og, né, que a gente venceu ali a Seom, eu falei para você, Josué, olha, não tenha medo, né, assim como seus olhos veem o que Deus fez com a gente aqui desse lado do Jordão, matando esses dois reis e conquistando a terra deles, assim vai ser com você quando vocês passarem lá para Canaã. Não tenha medo, Josué, né? Então, Moisés havia falado isso para Josué quando eles tinham matado Seom e Og, né? Quando eles tinham matado ali os reis. Então, no versículo 22 diz... Moisés falou, eu falei para você não ter medo, porque Deus, né, é com vocês, Deus vai guerrear por vocês, então não tenha medo, Josué, né? Então no versículo 23, então vem, né, a parte que Moisés revela, coitado, né, que ele mesmo, nesse tempo, quando ele viu o poder de Deus, né, quando ele viu ali, quando ele sentiu o gosto, né, o quão legal que era, né, tirar alguém da terra e conseguir você conquistar aquela terra, quando ele sentiu esse gosto, ele falou com Deus. Ele falou, Senhor, me deixa entrar em Canaã. Agora que eu senti o gosto, como que é isso? Me deixa ir para lá, ver isso acontecer lá na terra que o Senhor prometeu, né? Coitado, é até triste essa passagem. No versículo 23, Moisés fala, né? Também nesse tempo, quando eu vi o que Deus fez, né, com Og, quando eu vi o que Deus fez com Seom, quando eu vi o que a gente conseguiu, né, quebrando aquelas cidades com aquelas grandes muralhas altíssimas, aquele povo de gigantes, quando eu vi aquilo, eu implorei a Deus. Então ele diz no versículo 24, eu falei para Deus, ó Senhor Deus, o Senhor começou a me mostrar toda a tua grandeza. O Senhor começou a me mostrar como a sua mão é poderosa. A verdade, meu Deus, gente, não tá assim na Bíblia, tá? Mas eu tô colocando na minha tradução. Aí, assim, mas é isso que tá querendo dizer. Então, diz aqui, né? Ai, Moisés falando, né? Ai, meu Deus, mas que Deus há como tu na terra ou no céu, Deus, não há ninguém como tu, né? Isso Moisés falando depois da conquista, né, de Seom e de Og, né? Então ele falando, ai, Senhor, quem há como o Senhor para fazer esses grandes feitos, né? Quem pode? Eu te imploro, né? Então no versículo 25 ele fala, eu te imploro, me deixa entrar em Canaã, me deixa ver aquela terra, me deixa ver aquela região maravilhosa que o Senhor deu. Me deixa ver a gente conquistar aquela terra. Porque eu tomei gosto, né? Agora que eu vi, né? A gente conquistando essa terra aqui desse lado. Agora que eu vi a gente ganhando de Seom, de Og. Eu tomei gosto e eu quero continuar. Me deixa aí, Senhor. Aí no versículo 26, Moisés fala, mas Deus se indignou comigo. Ele ficou muito indignado contra mim e foi por causa de vocês. Foi por causa de vocês que Deus se irou comigo e ele não quis me ouvir. Eu clamei, orei, supliquei, implorei, mas ele não quis me ouvir. Pelo contrário, ele me mandou parar de falar. Ele me mandou ficar quieto. Ele me mandou calar a boca e parar de pedir. Aí ele fala aqui isso, né? Pelo contrário, Deus falou para mim, basta, já chega. Eu não quero mais ouvir sobre isso. Não quero mais que você fale disso, né? Coitado de Moisés. Então no versículo 27, Deus fala, Moisés, chega. Moisés,
Sobe lá no monte, Pisga. Eu deixo você subir lá no topo do monte. Sobe lá. Sobe, levanta os seus olhos e olha. Olha para o ocidente, olha para o norte, olha para o sul, olha para o oriente. Olha, porque você só vai olhar. Lá você não vai pisar, Moisés. Mas eu deixo você olhar. Eu deixo você olhar para toda a terra que Josué vai entrar com o povo. Então, no versículo 28, Deus falou para Moisés, né? E deu ordens para Josué. E anima ele, Moisés. Fortalece Josué, Moisés. Porque é ele que vai. Você não vai não, Moisés. Você só vai ver. Se você quiser, eu deixo você ver. É o máximo que eu deixo é você subir no monte e ver. Mas pisar lá não vai não. E para de orar sobre isso para mim. Para, que eu não vou te ouvir. Não tô te ouvindo, né? É triste, né? Coitado de Moisés. Aí no versículo 29, então, finaliza o capítulo de hoje. E diz, né? Então, assim, diante disso, né? Coitado de Moisés, diante dessa questão, então a gente ficou ali no vale defronte de Bet-peor, né? Então, realmente, Deus não podia deixar Moisés entrar na terra de Canaã. Era contra o caráter de Deus, né? O caráter de Deus é imutável, a palavra de Deus é imutável. Se Deus falou, né? A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Se Deus fala uma coisa, aquilo que ele falou se cumpre. Então, se ele falou que Moisés não entraria na terra de Canaã, Deus não podia voltar atrás na sua palavra. Havia uma palavra lançada. Então, era impossível. Seria Deus ir contra o caráter dele, seria Deus ir contra a imutabilidade da palavra dele. Então, realmente, não tinha condições de Moisés ir, porque Deus já havia falado. Deus se irou de tal forma ao ponto de falar isso, né? Então, mas a palavra já foi falada. Não tinha mais o que fazer, não tinha jeito, né? A palavra já foi lançada. E a palavra é imutável, né? A gente falou sobre isso quando a gente estudou sobre o sábado, né? Porque, assim, a lei não foi revogada. Realmente, a lei não foi revogada. Jesus Cristo fala isso. É impossível que a lei seja revogada. Enquanto houver mundo, haverá lei. Por quê? Porque a palavra de Deus foi lançada. A lei é o que? É a palavra. Deus lançou a palavra que era a lei, para quê? Para reger esse mundo. Então, para que você andasse com Deus nesse mundo, caminhasse com Deus nesse mundo, você tinha que cumprir a palavra inteira. Qualquer ponto que você pisasse na lei, não é só dos 10 mandamentos, mas qualquer ponto da lei que você pisasse, te traria maldição e você perderia sua comunhão com Deus. Então, para você conseguir ter comunhão com Deus, você tinha que cumprir a lei inteira, inteirinha, né? E Deus havia dado essa lei para reger esse mundo. E realmente essa lei, até que esse mundo acabe, vai continuar regendo esse mundo. Porque o mundo está aqui. Qual é a única forma de se destruir essa lei? Não é revogando, porque a palavra de Deus não é revogada. A palavra de Deus não volta atrás. Então, a palavra de Deus vai continuar ecoando até que o mundo seja destruído. Aí não vai mais essa palavra ecoar neste mundo, porque essa palavra foi lançada para este mundo. Então, até que haja este mundo, essa palavra vai continuar ecoando neste mundo, né? Mas a grande saída de Deus foi essa, né? Porque a questão é essa, né? A problemática da Bíblia é essa, né? Uma palavra de Deus foi lançada que rege a lei deste mundo. Então, o plano de salvação se tornaria impossível. Como que Deus ia cumprir a sua justiça, seu plano de salvação e ao mesmo tempo cumprir a palavra dele, né? Impossível. Mas como que ele fez isso, né? Em Cristo. Aí em Cristo vem um homem que não tem ligação com o pecado, porque não tem o gene do homem, mas foi gerado pelo Espírito Santo, né? Então, ele foi gerado no ventre de uma mulher pelo Espírito Santo. O Espírito Santo gerou Jesus ali no ventre. E ele nasceu sendo gerado pelo Espírito Santo, né? Mas nasceu como homem, né? Então, ele entrou no mundo pela forma certa. Pela forma que tem que ser pago aquilo que a lei exigia. E era só assim que podia ser pago. E ele entrou da forma certa para pagar aquilo que a lei exigia. Então, ele morreu naquela cruz, né? Ele tinha cumprido toda a lei. Nele não havia maldição. Mas a gente vai estudar que a lei diz que maldito se faz maldição todo aquele que é pregado no madeiro. Então, não havia nele nenhuma maldição. Mas ele se fez maldição quando ele
foi pregado naquele madeiro, né? Então ele tomou sobre si todas as nossas dores, né? E morreu e ressuscitou. Então qual que foi a estratégia de Deus, né? A saída extraordinária de Deus, que certamente Satanás não deve ter pensado nisso. Deus fez o quê? Cumpriu a justiça dele em Cristo. Então a palavra que regia esse mundo se cumpriu aonde? Em Cristo. E em Cristo, né, nós temos o cumprimento da palavra que rege esse mundo, qual é? A morte. Então em Cristo nós morremos, porque o pecado traz a morte, nós morremos em Cristo, e em Cristo nós ressuscitamos em um nível que não está sujeito a este mundo. Então a gente já não está mais debaixo da lei deste mundo, porque a gente ressuscita em Cristo e sai debaixo dessa maldição, né? Porque a gente já não está mais debaixo desse mundo. Então a gente é feito justiça de Deus através de Cristo por causa disso. A justiça que era cabível pra gente, Cristo recebeu. A ira que era cabível pra gente, Cristo recebeu. E por causa disso, hoje nós somos liberados da maldição da lei que rege esse mundo. Somos liberados, né, da artimanha de Satanás. E hoje, né, em Cristo nós temos autoridade para expulsar demônios, operar milagres, fazer curas por causa disso. Porque a gente não está sendo regido por este mundo, porque esse mundo jaz de Satanás. Satanás é o príncipe desse mundo, ele manda nesse mundo, né? Essa é a questão, né? Então, ali no Jardim do Éden a gente já falou sobre isso. Adão e Eva passaram o governo do mundo para Satanás, né? Então, esse mundo realmente vai continuar até que Cristo venha, claro, e até que o mundo seja destruído, a lei de Deus vai continuar ecoando. Então, a lei não foi revogada, é impossível a palavra de Deus ser revogada. Quando Deus fala uma palavra, ele cumpre, né? Isso é o caráter dele, né? Isso é um dos requisitos, assim, né, dele. E é a imutabilidade da palavra dele é assim, né? Então era impossível ele deixar que Moisés entrasse. Então Moisés realmente não poderia entrar na terra prometida. Ele podia implorar o quanto fosse. É a mesma coisa aquele povo que morreu no deserto, né? Aquele povo, Deus falou uma palavra sobre aquele povo. Deus falou, vocês estão falando que é melhor morrer no deserto do que ir para a terra que eu prometi, então que seja como a palavra de vocês vão morrer no deserto. Então houve uma palavra lançada, e a palavra de Deus é irrevogável. Então se ele falou, a palavra dele não volta atrás. Então a palavra dele vai continuar ecoando até que aquilo se cumpra, né? Então é essa a questão. A palavra de Deus foi lançada. A lei, na verdade, não surgiu aqui no Monte Sinai. A lei, na verdade, que rege esse mundo, surgiu lá no Jardim do Éden, na queda. Na queda, quando houve a sentença contra Adão, contra Eva, contra a serpente ali, que houve a entrada do pecado no mundo, ali começou a lei que rege esse mundo, né? Aqui Deus foi adequando, né? Mas já existia, né? Então, até aí, a única forma, realmente, né, não é revogando a lei. A lei é irrevogável, que a palavra de Deus continua ecoando enquanto esse mundo é mundo, né? Então, enquanto esse mundo for mundo, a lei vai continuar regendo esse mundo. A questão é que nós não estamos mais nesse mundo, nós fomos elevados e por isso nós temos poder em Cristo sobre esse mundo. Por isso que nos é dado poder sobre este mundo. A gente tem poder sobre as coisas deste mundo, né? Então é por isso que a Bíblia fala isso. É extraordinária essa saída, né? A problemática da Bíblia é essa, né? A questão inteira da Bíblia é essa. Mas Deus, de uma forma extraordinária, faz esse acontecimento em Cristo, né? Onde ele cumpre a palavra dele, ele não deixa de cumprir o que ele disse, e faz tudo que era justo pra gente, cumpre toda a raiva que ele tinha sobre nós, toda a ira em Cristo. E em Cristo também nós recebemos a nossa redenção, nossa salvação, e nós somos libertos de toda a maldição que caía sobre esse mundo, né? Que foi lançada lá no Jardim do Éden. Então, a gente não é liberto, né, dessa maldição lá do Jardim do Éden só quando a gente é ressuscitado na vinda de Cristo, mas a gente quando a gente é renascido em Cristo, né? E o Espírito Santo habita dentro de nós. Amém. Então, a gente vai finalizar aqui a aula hoje, tá bom, gente?